Marketing Collection, represento o Singuita aqui no Brasil e vou iniciar a apresentação. Bom, o Singuita é uma marca que tem diversos propósitos, né? O principal deles é preservar grandes áreas, né, de vida selvagem para as futuras gerações. Eu acho que é isso que embasa a marca e deixa a gente tão consolidado, né? Uma marca muito consolidada nos mercados por conta desses propósitos. Então, se vocês notarem, né, em todas as regiões em que a gente tem os lodges, são grandes áreas de conservação. Então, temos vários projetos, por exemplo, projetos de conservação dos rinocerontes, né? 15% de todos os rinocerontes existentes na África estão na nossa reserva de Malilangue, no Zimbábue. Né? A gente também tem na África do Sul o projeto de anticaça dos cães farejadores, que é um projeto super tecnológico que inibe a caça, que antigamente acontecia de forma intensa ali no Kruger, ainda acontece, mas com esses projetos a gente acaba conseguindo reverter, né, essa caça que acontecia de forma muito livre, né, anteriormente. Então, a gente tem projetos que protegem os leopardos, que protegem toda a vida selvagem. Tá? A gente é referência nessa questão da proteção da vida selvagem. Além disso, também temos outros pilares, né? A questão da sustentabilidade. Então, os lodges eles são construídos, né? E sempre com o material do entorno para que a gente impacte o menos possível ali a região. A gente também tem diversos projetos de empoderamento da comunidade local, para que a gente consiga envolvê-los em todas as ações do Singuita, trazer oportunidades. E então temos escola de culinária que formam cerca de 10 sous-chefes por ano, são pessoas da área, do entorno, das comunidades, né, das regiões onde a gente está localizado, que têm acesso a esses cursos, né, e ficam aptos aí para trabalharem nas cozinhas do Singuita ou ao redor do mundo também. Bom, no decorrer da apresentação eu vou contando um pouquinho mais sobre alguns dos projetos. Nós estamos localizados em 2 regiões da África do Sul, no Zimbábue, Tanzânia e Ruanda. E a novidade que eu compartilhei, acho que antes de começar a gravar, é que teremos um novo lodge, serão 3 lodges, na verdade, mas iremos inaugurar o primeiro desses 3 novos lodges em Botsuana, no delta do Okavango. Vai ser uma experiência incrível, né? A gente vai trazer uma proposta que é para que o cliente consiga ter uma experiência completa em Botsuana e não precise ficar trocando ali de regiões. Então, a gente vai apresentar experiências no Mokoro, né, que é aquela, como se fosse uma canoa, né? Então, a gente vai percorrer ali no delta, então a gente vai ter essa experiência na água, né? A Mokoro, para quem não conhece, ela é feita com a casca das árvores locais. Então é muito legal essa experiência. A gente só pode fazer em regiões ali que tenha água, né? Em regiões específicas. Então a gente está localizado numa grande reserva em Botsuana, em que a gente vai ter água durante todo o ano. Então isso é um diferencial. Além disso, o safari na água de uma outra forma, no barco, e os safaris no 4x4. Além disso, a gente vai também ter o Walking Safari, então vai ser uma experiência completa que vai contemplar aí o destino Botsuana com o Singuita. E
se vocês notarem aí, né, a gente sempre coloca o tamanho das reservas. Então, todas essas reservas são privativas, exclusivas do Singuita, e vão muito de encontro com o que eu estava conversando com vocês no início aqui, quando a gente iniciou, que o propósito do Singuita é preservar grandes áreas, né, de vida selvagem para as futuras gerações. Então, por exemplo, vou dar um exemplo na Tanzânia, a gente está na reserva de Grumeti, que equivale a 80% do Masai Mara ali no Quênia, do Parque Nacional. Então, só para vocês terem uma ideia, né, da questão tanto da preservação, né, que a gente tem esse projeto, tem esse propósito, quanto da exclusividade e personalização, né? Se você for observar, maior parte das nossas experiências de avistamento de safari é só com o nosso carro, é só um carro observando os animais, no máximo dois. Na Tanzânia isso é impossível, né? A maior parte das experiências, eu estive lá em novembro, nós nos sentíamos sozinhos em meio ao Parque Nacional ali do Serengeti. Então, é bem exclusivo, acho que isso é um ponto, um grande diferencial, porque quando a gente for pensar em experiência de safari, a gente tem que pensar em vários detalhes, né? Não é tão interessante a gente avistar uma família de leões com vários carros ali do lado. Então, pensar nesses detalhes no decorrer da apresentação, vou sempre passando alguns pontos que acho que trazem e formam um pouco dessa ideia do que é a experiência Singuita. Falando um pouquinho, então, do safari, tá? A gente, no máximo, a gente comporta 6 pessoas no carro, para que todos tenham a seat window, né, que a gente chama. Então, para que todos tenham uma visibilidade completa, não fica com ninguém no meio ali do carro, com exceção, né, caso a família seja mais numerosa e queiram todos ficar no mesmo carro, ok, esse carro vai ficar exclusivo para a família, mas é importante que vocês saibam que a gente tem esse conceito. O outro ponto que eu comentei do avistamento, no máximo são 2 carros observando o mesmo animal, e ainda assim é raro. A questão do slow safari, tá? O nosso objetivo não é ticar os animais que a família viu no primeiro dia de safari. Nossa, vimos o Big Five na primeira manhã. Não é esse o objetivo. Eu acho que esse termo dos Big Five foi algo que foi interessante a princípio para a gente divulgar a África, para ter um pretexto para visitar o destino, para a gente conseguir ver os grandes, né, os grandes animais. Mas, entrando um pouquinho, imergindo um pouquinho mais nessa realidade, a questão do slow safari que o Singuita apresenta é isso, a gente tem um tempo de contemplação durante o avistamento, é a gente acompanhar a rotina ali dos animais. Durante o avistamento, o ranger, ele vai compartilhando com a gente um pouco do histórico daquela família de leões ou daquela manada de elefantes, vai nos introduzindo um pouco naquela rotina deles. E isso é algo, gente, que a gente leva assim para a vida. É uma viagem muito transformadora. Então, o nosso objetivo não é ticar os animais. Óbvio, né? Você vai ver o Big Five, né? O safari na África do Sul ele é muito consistente. As nossas reservas estão localizadas aí em áreas muito protegidas, que tem uma abundância de animais. A gente não tem cerca, é um safari off-road, que a gente aproxima dos animais. Mas o slow safari é esse conceito, é essa ideia, né, de trazer um pouco mais para perto as histórias de todos os animais, né? A gente vê uma pegada, vê um rastro, acompanhar uma caçada, a formação ali dos cães selvagens de forma estratégica, né, se preparar para um momento de caça. Então, a gente consegue realmente ter o tempo ao nosso favor, né? Acho que eu senti muito isso durante as experiências de safari com o Singuita. A gente realmente consegue se conectar, desconecta, né, da nossa rotina, da nossa vida agitada na cidade, que a gente não tem tempo para nada, a gente fica correndo atrás do tempo e aqui o tempo ele corre de uma forma diferente. Então eu senti muito isso, a gente consegue realmente ter um tempo de avistamento com muita qualidade. Tá? E aí, só para passar para vocês, a gente está entrando nos feeling years, os anos do sentir
no Singita, que é justamente isso, é trazer para perto, que o hóspede ele tem essa conexão tanto com a vida selvagem quanto com as pessoas que estão trabalhando ali no Singita. 90% das pessoas do nosso staff, isso eu tô falando dos GMs, dos mensageiros, os hosters, as pessoas da recepção, todos, né? 90% das pessoas que trabalham no Singita são pessoas que nasceram ali naquelas regiões. Então a gente sempre vai ter uma conexão também, de uma forma muito orgânica, muito natural, né? Uma conversa, um relato, um pouco da história de cada um. Então, em momentos diferentes, né? Durante um café da manhã, durante um preparo ali, um briefing pré-safari, ou durante o briefing ali antes do tracking dos gorilas, a gente consegue ter um pouquinho, né, conhecer um pouquinho da essência das pessoas que trabalham lá. E aí, ressaltando essa questão dos anos do sentir, a gente está introduzindo várias atividades durante o safari. Então, além de avistar, né, os animais dessa forma mais contemplativa, o slow safari, a gente também tá apresentando outras experiências. Fazer um sound healing, então o guia, né, que é essa pessoa que está dirigindo o carro, né? Aí que na África do Sul e no Zimbábue a gente tem o guia, que é o motorista também, que vai nos explicando, e o tracker que fica ali na frente, que é o rastreador que vai avistando os animais. Então, em algum momento, em alguma área estratégica, eles param o carro, desligam o motor, e próximo ali alguma corredeira do rio, eles vão nos convidar, né, a ficar em silêncio, a observar o som ali da natureza. Em alguns momentos eles preparam um set ali para a gente sair do carro, colocar os pés na terra, ter essa conexão com a terra, que é algo que, se você observar, pessoas que têm experiência com safari, eu, eu tenho certa experiência, né? Já fiz alguns safaris na minha vida e já conheci aí os lodges do Singita também em todas as regiões. Eu nunca tinha tirado o tênis e entrei em contato com a terra. Então, é algo que você realmente, ali no sentido literal, a gente se conecta. Então, essa questão dos anos do sentir vai trazer um pouco isso. À noite, no safari noturno, quando a gente finaliza ali no final do dia, a gente sempre tem um período ali de safari noturno. Eles param o carro em alguma área, né? Se o tempo, né? O clima tiver o céu todo aberto, tiver com as estrelas, numa área para a gente observar, fazer um stargazing no meio ali do safari. Então, é uma forma da gente sentir ali a experiência de safari de uma forma cada vez mais completa, que abrange aí várias sensações, né? Então, essa é a experiência Singhi. Bom, eu acredito que todos estejam já familiarizados com a questão de logística. Vou dar uma pincelada breve aqui. De Joanesburgo, a gente, para chegar em Johannes, e agora temos Cape Town também, a gente tem os voos direto, né? South Africa e Latam. E 40 minutinhos a gente chega na pista de pouso de Sabsand, onde tem 2 lodges e uma vila para uso privado. Tá? Aqui nesse mapa, eu vou só aproveitar, lá em cima vocês estão localizando. Vocês conseguem visualizar o nome Malilangue, certo? E aí tem uma tira escrito Singita Pamuchana e Malilangue House. Essa é a nossa reserva do Zimbábue, que eu comentei que 15% da população dos rinocerontes estão localizadas nessa região, na nossa reserva, tá? Aqui, às quintas-feiras, a gente consegue conectar o Kruger, né? Então, o aeroporto de Nelspruit, com o aeroporto de Buffalo Ranch, que fica a 40 minutos da nossa reserva do Zimbábue, né? Essa que chama Malilango. Então, quinta-feira, a gente consegue conectar os dois destinos. Então, a gente pode pensar aí numa forma de combinar as duas regiões. Fazer um safari no Kruger, seja em Sabsand ou dentro da nossa concessão, e seguir viagem para o Zimbábue, que você vai ter outras experiências que eu vou mostrar em imagem aqui para vocês, tá? Então, lembrem-se dessa opção. Sabsand, então, a gente está numa reserva bem grande, são 43 mil acres de área preservada. Em meio à nossa reserva, a gente tem o rio Sand.
Então, a gente tem vários animais durante um café da manhã ou numa tarde que a gente está esperando ali para o safari da tarde. A gente consegue avistar os elefantes atravessando o rio, os animais indo beber água. Então, uma vida muito ativa ali no entorno dos lodges. Isso é bem legal. A gente não vai avistar os animais somente na hora do safari. Então, reforçando que estamos numa reserva privativa em Subsand, temos 2 lodges e uma vila, e aqui os animais circulam livremente, a gente não tem cercas nas nossas reservas, tá? Vou destacar, tá, o Ebony. O Ebony foi renovado no início de 2023. A gente tem áreas mais abertas agora no Ebony, ele está super iluminado. Então, se vocês verem um pouco dessa imagem, a gente tem vários andares ali e são nichos, né? Que a gente pode apresentar um jantar mais privativo para a família, um almoço mais exclusivo para um casal. Então, a gente tem vários cantinhos, são os spots, né, que a gente chama, para a gente deixar o ambiente ainda mais exclusivo. Se vocês verem também nessa imagem, essa é uma área comum da área principal do lodge, tem umas cortinas aqui que a gente pode fechar para deixar um momento mais intimista, voltando do safari em frente à lareira, tomando um drink. Então, a gente consegue deixar várias áreas exclusivas ali para um momento agradável para os clientes terem essa conexão entre eles também. Aqui, né, onde essa moça ela tá passando, a gente tem a área, é uma área que a gente chama como se fosse uma cozinha interativa, a gente chama de deli bar. Então não dá para ver aqui na imagem, mas a gente tem um acesso a várias geladeirinhas de vidro, que a gente consegue, eu quero tomar um iogurte, um milkshake, seja uma vitamina, pegar algumas frutinhas, tem várias comidinhas elaboradas ali naquele momento que eles deixam disponível para a gente realmente ter esse acesso e conseguir usufruir cada área do lodge. Eu acho isso bem legal. A gente não tá ali só de passagem nas áreas comuns, né? Digamos assim. Então a gente consegue interagir com os ambientes. Essa cozinha interativa existe em todos os lodges, tá? Vocês observam aí muitas janelas, né? Janelas do teto ao chão. Aqui essas janelas, né? São portas de correr, na verdade. Elas se abrem, então num momento que o clima esteja agradável, a gente pode abrir essas janelas para a gente ter cada vez mais conexão ali com a natureza. Aqui também, né? Acho que é um bom exemplo. E várias áreas para a gente tomar um café, por exemplo, o cliente ele vai ficar 3 dias lá. Ele pode tomar o café em lugares diferentes do lodge, né? Lembrando que a elaboração do cardápio ela é toda à la carte, não existe buffet no Singita, e a gente tem agora uma proposta diferente. Então, de manhã, a gente é acordado mais ou menos no horário, uns 5h30, da manhã. E a gente toma um chazinho, um café, pode ir lá na Deli Bar, né? Pegar alguma coisinha já fresca, ou pedir um sanduíche, vai ter algumas coisinhas, né? Uns bolinhos, uns pãezinhos que saem na hora. E aí a gente vai para o safari da manhã, onde a gente também toma ali o Bush Coffee que eles oferecem. A gente faz uma parada ali durante o safari. O Bush Coffee é um café com a marula, para quem quiser provar. E tem outras coisinhas para a gente petiscar. E a gente volta. Teoricamente, a gente ainda teria o café da manhã, depois de 2 horas o almoço. Antes do safari da tarde, a gente iria ter o chá da tarde, e aí a gente segue para o safari da tarde, que também faz um sundowner, com comidinhas ali, e volta para o jantar. É muita comida, o que resulta muito desperdício. Então, a gente começou a aderir um brunch. Então, ao invés de voltar do safari da manhã e ter o café da manhã, e depois de algumas poucas horas ter o almoço, a gente pode optar por algumas escolhas, né? Então, voltou do safari, quero relaxar um pouco na minha acomodação, posso relaxar, e aí depois eu como, né, o meu brunch. O brunch, ele tem itens
mais voltados para o café da manhã e itens mais voltados para o almoço. A gente pode fazer uma combinação disso tudo. E aí você escolhe da forma que você quiser degustar, né? Para as famílias, a gente tem as comidas que a gente pode deixar para compartilhar. Então, é tudo muito pensado numa forma que a gente não fique ali sentindo que a gente só está comendo a todo momento e a gente consiga provar diversas comidas até locais, com alguns ingredientes locais, e ter uma experiência mais agradável, pensando nessa parte da gastronomia. Então, tem essa opção de brunch. Óbvio, se o cliente quiser tomar o café da manhã, depois almoçar, também tá super ok, tá? O cliente pode escolher da forma que ele quiser, mas a gente traz essa opção do brunch para deixar o dia a dia um pouco mais light também, tá? Aqui é uma das nossas salas de conservação, ainda estamos no Lodge Ebony. Algum dos nossos lodges a gente tem essa sala, que é para convidar o cliente a saber um pouco mais dos nossos projetos de conservação, caso o cliente queira saber se aprofundar nos temas, né? Como eu mencionei, a gente tem o projeto anti-caça dos cães farejadores, o projeto de preservação dos leopardos, entre outros, tá? E aqui funciona como uma área comum, a gente pode fazer um encontro antes do safari, conversar um pouco com o nosso ranger, com o guia, e pode funcionar como um coworking também. Parte da gastronomia, já introduzi, já conversei com vocês sobre essa parte do brunch. Questão dos vinhos. A gente tem um cellar ali, né, uma adega em Stellenbosch, onde a gente envelhece os nossos vinhos, né? Então, a gente tem um sommelier que frequenta várias vinícolas de Stellenbosch, Freshhoek, na África do Sul, ali próximo a Cape Town. E aí eles compram várias safras de vinhos e envelhecem nos nossos cellars e depois eles distribuem para os lodges. E isso faz com que a gente tenha experiências muito exclusivas, de degustação de vinhos. Lembrando, gente, tá tudo incluso, tá? Então, todas as bebidas, refeições, comidinhas fora da horário de refeições, qualquer lanche, qualquer, enfim, alimento, refeição que o cliente queira fazer em momentos variados, tá tudo incluso. Inclusive degustação de vinhos antes do jantar ou, enfim, antes do almoço. O cliente sempre é convidado a ter esses momentos de experiência. E aí, esse que é o interessante, a gente vai provar vinhos, às vezes, de safras que não estão mais sendo comercializadas, que foram envelhecidas no nosso cellar e foram distribuídas aí nos nossos lotes. Então, são experiências muito únicas, tá? Que é um pouco do acomodação, são acomodações muito espaçosas. Aqui em Southside a gente tem um deck privativo, a piscina privativa. Lembrando que a piscina é aquecida, isso é um ponto diferencial também, porque tem alguns lodges que a piscina não é aquecida. No Singita, as piscinas sempre são aquecidas, tá? Esse é o Boulders, também fica na mesma região. Ele tem uma proposta um pouco mais contemporânea, mas com muitas áreas também, assim como o Ebony, áreas para a gente ver os animais, contemplar ali um momento pós ou pré-safari. As cozinhas do Singita são todas envidraçadas, o que permite com que a gente visualize ali o preparo dos nossos pratos, caso a gente queira também conhecer o chefe, a gente tem essa interação. Temos uma boutique para comprar ali alguns presentinhos, temos uma galeria de arte, e essa aqui é a Casseton. Então, em toda a região que a gente tem os lodges, a gente vai ter uma vila para uso privativo, né? Essa vila ela tem o chefe exclusivo, tem o butler, né? Então é como se fosse um hotel exclusivo para aquela família, para aquele grupo de amigos. Aqui é como se fosse uma fazenda, né? Onde a família Bales até hoje se hospeda em um período do ano. Então a família Bales foi a família que fundou, né, o Singita. O Luke Bales, né? O Joe Bales trabalha conosco, que é o filho dele.
Então, tem várias áreas também que a gente pode fazer vários momentos ali de interação com a família. Nessa Casseton, né, que é a vila, tem muitas atividades, crianças, todas as idades são bem-vindas. O Ebony aceita crianças de todas as idades e o Boulders a partir de 10 anos. E aí, para tirar a dúvida em relação às crianças, que eu acho que essa dúvida permeia aí a gente quando a gente pensa em safari, em África, a gente tem lotes que aceitam crianças de todas as idades e lotes que aceitam crianças a partir de 10 anos. Para os lotes que aceitam crianças de todas as idades, abaixo de 10 anos é necessário, é obrigatório o uso do carro privativo, tá? Então, a gente sempre vai ter a Family Suite, que já vem com o carro incluso, tá? E caso a família seja de 3 pessoas e opte por não ficar numa Family Suite, eles precisam contratar o carro à parte, tá? Aqui é só para ilustrar, né, o projeto que eu mencionei dos cães farejadores, é a unidade K9, que eles chamam. Então, caso o cliente queira saber um pouco mais, eles podem fazer uma demonstração, a gente pode conhecer os cachorrinhos, que são super dóceis, a gente pode ter contato com eles, e eles contam um pouco mais como funciona, né, essa questão da proteção aí das nossas reservas com essa ação. E aí a gente estava em Sabsend, a gente também está numa concessão privada dentro do Parque Nacional. Tudo é Kruger, tá, gente? Acho que se ficar alguma dúvida, mas é importante que vocês saibam que estamos em regiões diferentes. Então, para conectar essas duas regiões, dá 20 minutos de avião pela Federal Air, né? A gente tem uma companhia aérea que a gente consegue conectar, né? Não é private charter, então você consegue agendar caso você opte em oferecer essa combinação das duas regiões. Elas se complementam muito bem, tá? Então, se você quiser fazer uma experiência em duas áreas diferentes do Kruger, eu acho que aqui é uma boa opção, né? Pensar, por exemplo, o Ebony com o Suene, o Boulders com o Lebombo e essa área onde tem o Suene e o Lebombo é uma área mais árida, fica mais próximo da fronteira de Moçambique. Eu achei uma região mais remota, então a questão da vegetação também muda bastante. As duas áreas são reservas, né? Só que a gente chama onde está o Lebombo e o Suene de concessão privada, porque passou pelo portão do Kruger, né? Mas você faz um safari off-road aqui também. Esse é o Lebombo, foi um marco no design sul-africano. São ninhos em meio à montanha. É um lote que recebe vários prêmios, assim, todos os anos. Então, ele é bem elaborado. Esse rio que está aí na frente chama Wanetse. A gente tem essa Starbed que a gente deixa na área da sacada. Então, que a gente pode contemplar um pouco o céu estrelado à noite. Essa é a escola de gastronomia que eu mencionei para vocês. Todo ano o Singuita ele forma cerca de 10 sous-chefes que são aptos aí a trabalhar nas cozinhas tanto do Singuita quanto de outras regiões da África e do mundo também. Em alguns momentos do ano a gente consegue agendar aulas de gastronomia, aprender um prato típico. Essa imagem acho que fala por si só. Eu vi uma família de leões, né, de mais de 23 membros lá na Tanzânia, na nossa reserva do Grumete. A gente avista com essa proximidade e é muito legal acompanhar um pouco ali da rotina deles, eles brincando com as mães. É bem, bem legal. Esse é o Suene, ele tem a mesma proposta do Lebombo, só que ele tem mais cores, né? Ele aceita crianças de todas as idades e o Lebombo a partir de 10 anos. Ele fica um pouco mais próximo do rio, a gente ouve os hipopótamos à noite. E aqui nessa região a gente também tem uma galeria de arte, a boutique e o spa. E a nossa reserva de Malilangwe, que fica no Zimbábue, que eu mencionei sobre aquela conexão, né? Os voos de quinta-feira que a gente pode conectar as duas regiões. E por que apresentar essa proposta para o cliente? Aqui você vai introduzir outras experiências
para o seu cliente, né. Então, aqui só reforçando um pouco, né, a questão da gastronomia, comidas super frescas, coloridas, a gente tem a nossa própria horta, então o que traz esse frescor, né, durante as alimentações, as refeições. Uma área com muita água, tem muita represa aqui na nossa reserva, na região, né, do Zimbábue em si. Essa é uma suíte que a gente chama de honeymoon. Caso você tenha um hóspede, você vai, hospedá-lo, né, um cliente que vá ficar aqui no Zimbábue, no nosso lote Pamuchana, vocês podem deixar uma nota: "Ah, se tiver disponível a honeymoon, não se paga mais nada além do que o valor, né, da diária", e você tem essa vista exclusiva de uma das represas. E aqui a vegetação é completamente diferente, uma terra vermelha, centenas de baobás, as acácias também. Aqui é uma das referências para a gente fazer o walking safari, então é uma região muito conhecida para fazer o safari a pé. Aqui é um overview para a gente ver essa área com água, e você vai apresentar para o seu cliente a experiência na água. Na África do Sul, a gente não entra num barco e vai avistar os hipopótamos mais de perto, ver os animais se banhando na água, os elefantes fazendo uma travessia, por exemplo. Então, aqui a gente tem essa oportunidade, eu acho que isso agrega muito à experiência do cliente. A gente tem um bunker, que é um hide, que fica, né, dentro da nossa reserva, a gente fica ali na altura dos animais, ele fica embaixo ali da terra, numa área super agradável, a gente vai tomando alguns drinks, né, tem algumas bebidas, comidinhas, e a gente vai visualizando ali os animais indo beber água, se banhando, então é um momento muito alto, assim, da viagem. Além das pinturas rupestres, que foram encontrados mais de 100 pontos de pinturas na nossa reserva. Então, isso agrega aí um valor histórico, cultural, durante o safari a pé, né? Que é uma atividade bem interessante para a gente fazer aqui nessa região. Eu não vou estender muito, porque eu acho que a gente ultrapassaria. Eu só vou dar uma pincelada sobre o Grumete, que eu mencionei, que é uma área muito vasta que a gente está na Tanzânia. Aqui a gente tem 2 lotes robustos, a gente tem 2 tendas e 3 vilas, tá. Então essa região aqui é que eu acho que vocês não conseguem. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Boa. Aqui é a região de Grumete, e a gente tem uma tenda que chama que chama Mara River Tent, que fica na região de Lamai, muito perto do rio Mara, para quem quer fazer visualizar o crossing, né, a travessia ali dos gnus, das zebras e das gazelas. Essa é uma propriedade bem legal para fazer isso. Lembrando, grande migração. A grande migração acontece o ano todo, tá? É a busca dos animais, especificamente dos gnus, que fazem esse trajeto circular, das zebras e das gazelas, né? E a partir do segundo semestre, elas estão na nossa região do Grumete, a gente consegue avistá-los. E ali pensando no crossing, na travessia do Mara, né? Do rio Mara, que eles vão sentido ao Quênia, entre julho, agosto e setembro pode acontecer esse crossing, tá? Então é um momento, né, da natureza, é um evento da natureza, então não tem como a gente agendar ali um meet and greet com os animais, mas geralmente é neste período, tá? Mas lembrando que a gente tem uma abundância de animais aqui. Por exemplo, eu estava em novembro, que é uma época que a gente não fala sobre grande migração, e a gente viu a dispersão, que a gente chama, né, da grande migração, que eles já se dividem em subgrupos. Então, em novembro, que é um período de baixa temporada, a gente avistou parte da grande migração. Então, agora os animais eles estão fazendo um movimento de retorno ali para o sul do Serengeti, eh, no final de ano, geralmente, mas antes eles faziam por uma outra região, que não passava novamente pelo Grumete, agora eles estão passando. Então, cada ano esse movimento pode mudar. É sempre um movimento rumo ao norte, rumo ao Quênia, mas o trajeto que eles vão seguir pode mudar.
Então, a chance da gente avistar a partir do segundo semestre, em algum momento, parte da grande imigração, a grande imigração é muito grande ali na nossa região. Aqui eu vou percorrer. Esse El Sassacua é um loja muito robusto, a gente tem até quadra de tênis, tem biblioteca, tem muitas áreas comuns. A gente fica no alto da montanha, então a gente avista ali o Serengeti todo. Esse é o Faro Faro, é um lodge que fica um pouco mais abaixo, perto de um waterhole, né, que é um caminho d'água. Então, é uma proposta um pouco mais contemporânea. Esses são os dois lodges. Sabora, que é uma tenda fixa. Esse é um kitzinho, só para vocês visualizarem que em todas as regiões que a gente tem lodges, o cliente ele utiliza esse kit durante a experiência seguinte. Então, ele tem uma bolsa super estilosa para ele colocar as coisinhas dele para ele fazer o safari. A gente recebe um chapéu, o poncho, um cobertor, o binóculo, repelente, um hidratante, o protetor solar. Então, é um kit super exclusivo para a gente usufruir aí durante a experiência. Essa tenda é muito incrível, ela chama Sabora, ela tem toda uma estrutura, né? Por isso que a gente chama de tenda fixa. Tem esses decks de madeira. E por quê, né? Às vezes eu aconselho, o cliente tem mais dias para ficar aqui na Tanzânia, você pode combinar duas estadias, começando numa tenda e finalizando no lodge. Porque na tenda você vai ter essa conectividade ali mais próxima, né? Com os animais. À noite a gente consegue ouvir os rugidos mais próximos dos leões, os elefantes passando por ali, comendo as folhas das árvores, os búfalos. Então, para o cliente que quer ter essa proximidade, com total segurança, obviamente, a gente tem os rastreadores, todo o staff, os seguranças que ficam, né, fazem toda a ronda durante toda a noite. E a gente se sente muito seguro, tá, gente? Eu acho que às vezes isso pode permear um pouco ali ah, na nossa, né? A gente fica pensando, nossa, será que é segura essa experiência? É muito seguro. São pessoas extremamente preparadas, capacitadas, e a gente tem essa oportunidade de ficar mais perto dos animais. E aí, várias surpresinhas podem acontecer durante o ano, durante a estadia do seu cliente. Um piquenique, esse brunch que eu comentei pode ser feito no meio da savana. Eles podem elaborar, por exemplo, um jantar na pista de pouso. Então, é sempre bom passar com a maior riqueza de detalhes aí para se ter, quando vocês forem reservar o Singuita. Passa para eles, né? É uma lua de mel, uma renovação de votos. É uma família que tá, cada um mora num canto, eles estão se reencontrando. É uma família que gosta muito de fotografia, não, eles gostam muito de ler, gostam muito de cultura, porque aí a gente vai conseguindo deixar ainda mais personalizada a experiência. Aqui é uma ação que a gente faz, né, em outubro, para quem anda de bike, chama Vágora, em homenagem a um dos guias. A gente também tem sempre apresentações, né, da cultura local, que é um pouco para ilustrar a grande migração, um movimento super grandioso. Essa é a tenda itinerante, é um glamping, né? São duas tendas que a gente tem, chama Explore. Então, uma experiência mais rústica. Aqui, ao contrário do Sabora, que tem ar-condicionado, aqui não tem ar-condicionado. Eles montam a tenda sempre em áreas que tem uma ventilação excelente. Então, é muito bem elaborado de uma forma muito estratégica essa experiência. Mas é mais rústica, tá? É um bucket shower, com todo o conforto Singuita, mas é uma experiência diferenciada, tá? Com aquela ideia, né, de trazer mais para perto ali o hóspede com a natureza. Aqui você vai ter mais experiências assim de comidas na brasa, né, uma conexão maior ali com a culinária local. E aqui são as vilas, essa é a Serengeti House, acomoda até 8 pessoas. Uma novidade que eu quero compartilhar com vocês, que foi inaugurada no ano passado, a Milele, acomodou até 10 pessoas. Ela fica na Montanha Sassacua, super moderna, então super indicada para famílias.
Acho que é a estrutura mais contemporânea que a gente tem, sempre muito conectada com a área externa. E a Quilima, que também foi inaugurada no ano passado. Então, o Singuita ele dá um show aí em questão de design, de decoração. E essa é a Mara River Tent, 100% energia solar. A gente já tem painéis solares em todos os lodges. E essa é 100%. Ela que fica perto ali do Rio Mara. E finalizo aqui com vocês o lá em Kigali, né, em Ruanda, o Singita Quitonda, que fica no Volcanoes National Park, na entradinha do parque. Finalizo aqui com vocês Ruanda, que vale a pena para vocês pensarem numa combinação de Tanzânia com Ruanda, super diferente. Quem tem interesse em fazer a rota dos primatas, além do trekking dos gorilas, a gente tem outras experiências, né? O trekking dos Golden Monkeys, dos macacos dourados, experiência com a comunidade local, a gente pode plantar uma árvore, andar de bike no entorno do lodge. Essa é uma das acomodações do Quitonda, super exclusiva, a gente fica em frente a 3 vulcões, acho que é um dos lodges mais lindos que eu já estive, ele tem essa vista 180 graus, janelas do teto ao chão, gente, a vista, assim, é uma vista dramática, porque a gente vê o tempo abrindo, fechando, e no meio ali dos vulcões. Aqui eu acho que é uma imagem que ilustra bem a questão da Delhi Bar, que é essas, aqui, né? A gente abre, come, pega ali, escolhe algum item, né, para petiscar antes ali do brunch, ou antes de fazer o trekking dos gorilas. E eu acho que um diferencial que eu queria destacar para vocês sobre o trekking, né? O trekking dos gorilas, a ação do trekking, ela é governamental. Então a gente vai encontrar o nosso guia do parque e fazer o trekking. A diferença de você estar no Singita é que na noite anterior a gente vai fazer um briefing na nossa sala de conservação. A gente vai conversar com o Sean, que é uma pessoa que teve um contato super próximo com a Diane Fossey, que era a protetora e conservadora dos gorilas. Então a gente vai ter um briefing, vai saber detalhes sobre as famílias, sobre como que é a experiência. A gente também vai fazer a prova das roupas, então o seu cliente não precisa levar as roupas do trekking, a bota do trekking, só se ele quiser, ele já tiver a bota dele, quiser ir com o sapato dele próprio para fazer a caminhada. Mas o Singuita ele oferece todo esse kit, a gente escolhe o que a gente quer, o lanchinho que a gente quer, eles vão montar a nossa mochila, me sentindo para uma excursão na escola. Então, a gente tem todo este preparo que é um ponto diferenciado. No dia seguinte, a gente vai no ponto de encontro ali do parque, saber quem é a nossa família, como que vai ser o trekking, se a gente vai percorrer um período de carro e depois a gente começa a caminhada. Mas a gente já vai estar muito bem preparado. Não vai ser a primeira vez que a gente vai estar recebendo aquelas informações. Então, eu achei isso um ponto bem diferenciado do Singuita. E é isso, pessoal. E aí eu finalizo com o único slide que eu tenho do Singita Elela, que é esse novo lote que a gente vai inaugurar no segundo semestre de 2026, em agosto. Elela significa flow, né? O flow, fluir das águas. Não temos imagem, já temos uma wishlist gigantesca, então a gente só vai lançar as imagens quando o lodge for lançado. Garanto para vocês que vai ser uma experiência incrível, né? A gente vem acompanhando ali algumas reuniões, a ideia é que o cliente tenha uma visibilidade 360 graus dentro da sua acomodação, então vai ser bem exclusivo, lembrando que vai ser um destino, né, para o cliente vivenciar o destino Botsuana junto com o Singita. Tá? Então, com aquela experiência no Mokoro, no barco, safari no 4x4. Bom, é isso, pessoal. Vou parar de compartilhar aqui minha tela. Espero não ter passado muito do tempo. Obrigada. Caso vocês tenham qualquer dúvida, eu fico à disposição. Contem comigo.
contem com o time da CT. E eu tô aqui para sanar dúvidas, às vezes se vocês têm dúvida das combinações dos lotes, somos super parceiros da CT, contem com a gente. Obrigada. Da Fê, alguém tem alguma pergunta, pessoal? Acho que, né, conforme for surgindo, aí a gente, né, tá em contato. Aí você tenta também falar com a gente. Fê, obrigada pelo seu tempo, né, mais Obrigada. uma vez. E, pessoal, obrigada também pela presença, todos. Então, pessoal, bom dia aí para todos. Obrigado, Fê. Fê, obrigada. Bom dia, pessoal. Super obrigada pelo tempo de vocês. Bom dia, tchau. Tchau, tchau. Fernanda, fica, por favor, tem uma pergunta. Tá bom.